Jesus ilumine os nossos corações mais uma vez, agora e sempre. Em nome da USE Regional Cotia, nós vamos a mais um tema que chama a atenção de todos nós. Porque de alguma forma, qualquer um de nós vamos ter que passar por essa situação, vivenciar esse momento, chegando ao desencarne pela sua própria vida, ou pelo menos participando do enterro, ou da morte de um de nossos familiares. Essa é uma situação que normalmente causa um terrível muito grande, muitas vezes dentro de cada um de nós, por não sabermos de verdade o que acontece diante do outro lado da vida. Para que nós possamos perder este medo, nós vamos estudar, ou pelo menos ouvir, na noite de hoje, o tema Desencarnei e agora? A princípio, para nós nos libertarmos do medo, é necessário encará-la sobre o seu verdadeiro aspecto, tendo uma ideia de como é a vida na espiritualidade. Na maioria das vezes, esse medo é causado porque muitos não sabem ou nem imaginam o que acontece do lado de lá. Principalmente por quem morreu pelo suicídio, acidentes fatais, catástrofes, vícios e especificamente nos dias de hoje pela pandemia causada pelo Covid-19. A doutrina nos informa que tudo fica bem para aquele que vive de acordo com as leis de Deus, independente de crença, de cor ou raça, sendo assistidos pela espiritualidade em todos os sentidos. Agora, vamos fazer uma análise em cima daquela frase que muitos de nós podem ter ouvido ao longo dos tempos. Não sabemos o que acontece depois da morte, pois até agora ninguém voltou de lá para contar. Antigamente, nós poderíamos ter certeza que essas informações eram verdadeiras. Porém, agora, com o advento da doutrina dos espíritos, esse conceito começa a mudar. Porque todas as informações que serão passadas nesta palestra é fruto de muito estudo, de participação em reuniões mediúnicas, onde os espíritos relatam a sua existência, os seus hábitos na vida terrestre, o gênero de morte e segundo o grau de evolução de cada um mais ou menos elevado na escala espírita, aonde se encontram agora. O que muitos não sabem ainda é que quando nós dormirmos, há um desdobramento do nosso espírito. O nosso espírito sai junto com o seu corpo espiritual. E quando isso acontece, é uma pequena experiência de quase morte. Ela só não é uma morte completa
Porque aquele laço que liga o corpo físico ao corpo espiritual ainda não se rompeu. Então nós vamos e voltamos ao mundo espiritual, vivenciando experiências que ficarão guardadas nas profundezas da nossa alma, para que nós utilizemos tudo aquilo que nós aprendemos durante a noite no decorrer da nossa existência. Assim somos levados para os hospitais espirituais, na espiritualidade. Somos levados para as escolas espirituais. Vamos a palestras instrutivas para nos preparar para que nós tenhamos continuidade da nossa vida aqui na Terra. E para aqueles que já têm o seu espírito preparado, vamos desenvolver trabalhos na espiritualidade. Vamos trabalhar no decorrer da noite. É lógico que aquele que ainda vive numa vida onde o seu pensamento está fixado no vício, vão procurar aqueles espíritos que também estão nessas condições. Na maioria das vezes, as pessoas não aceitam isso, por quê? Porque são orgulhosas, ou somos orgulhosos, né? Por sermos ainda materialistas, ou por essas pessoas ainda serem materialistas também, ou principalmente pela própria falta de fé que nos leva a pensar dessa forma. Nesse sentido, a maioria das religiões deveria preparar melhor os seus fiéis para a vida do além-túmulo, sem fantasia nenhuma, não condenando nem ao céu, nem ao purgatório e muito menos ao inferno. Conscientizando aquela pessoa da sua sobrevivência na espiritualidade, abrindo as cortinas que separam o mundo físico do mundo espiritual. E principalmente mostrando que não existe a possibilidade de qualquer um de nós desencarnarmos e virarmos santos na espiritualidade. Jesus disse: a cada um será dado segundo as suas obras. Então, o reflexo da nossa vida aqui na Terra refletirá aquilo que nós vamos vivenciar na espiritualidade. Se formos pessoas de bem, na espiritualidade daremos continuidade a esse sentimento que nós praticamos aqui o decorrer de toda a nossa existência. Porém, se vivemos influenciados pelos vícios, defeitos e qualidades inferiores, esse será o caminho que nós vamos seguir na espiritualidade. Por isso, a importância de uma vivência equilibrada, de estar sempre procurando fazer o bem, de nós irmos nos preparando para desapegarmos dos objetos materiais que fazem parte da nossa existência, para que quando nós desencarnarmos, podermos ir de verdade a caminho do plano superior, pelo lugar que nos foi designado, para que nós possamos dar continuidade à nossa existência na espiritualidade. Então é muito importante que nós possamos, na medida do possível, nos conscientizar dessa situação, para que o nosso desencarne
possa ser de uma forma imediata, sem quase problema nenhum. O processo de desligamento define muito bem a uma desencarnação, pois o espírito precisa se libertar do corpo físico, com o qual ele permaneceu ligado por um longo tempo por cordões fluídicos, que na hora da morte se rompe. Para isso, há necessidade de técnicos espirituais, para que se aproximem dele, promovendo passes magnéticos para facilitar o desligamento. Por outro lado, além de contar com essa equipe de ajuda especializada, em muitos casos, podemos ou podem contar essas pessoas com a presença de familiares que já foram na sua frente, que podem até, se tiverem o merecimento, de ajudar nesse desencarno, ou pelo menos na possibilidade de vir receber esse ente querido que agora vai adentrar o mundo espiritual. Tudo isso é permitido para aquele que se prepara. Tudo isso é permitido para aquele que se encontra na espiritualidade com um preparo muito grande, de alguma forma podendo estar ali presente. Então essa é uma situação de bastante importância. É algo que para nós também abre os conceitos do que nós podemos entender o que estão acontecendo com os nossos entes queridos que estão desencarnando agora. Podem ter certeza que eles estão sendo amparados, ou pelo plano maior, pela equipe de desencarne, ou por até os outros entes queridos que já foram desencarnados nesta vida para outra vida. Nos desencarnes coletivos, como acontece hoje, há uma equipe espiritual gigantesca, contando com a colaboração dos encarnados, que pode ser até nós, em desdobramento, pronto para doar energias fluídicas biológicas que ajudarão no processo de desligamento. No livro Nosso Lar, nós vemos um anúncio dessa equipe, quando aconteceu a guerra de 1932. Uma equipe foi reunida na espiritualidade. Uma equipe foi preparada para esse desencarne coletivo, para socorrer aqueles que estavam desencarnando e dar a eles o desígnio que eles tinham que seguir segundo a vontade de Deus. Um detalhe importante dessa passagem aí, desse conto no livro Nosso Lar, é que essa equipe foi preparada para enfrentar o medo, que derruba qualquer ser, encarnado ou desencarnado, quando sente medo de enfrentar uma situação que é propícia para a sua elevação espiritual. Então que nós tenhamos a certeza e o consentimento de entender que tudo está sendo feito para o nosso melhor. Já aqueles que completaram a sua vida no vício, no crime, despreocupados com a disciplina e o merecimento, serão desligados no momento oportuno. Permanecerão entregues à própria sorte, estagiando por tempo indeterminado em zonas inferiores em volta da Terra, para se despojarem dos instintos primitivos.
Já os doentes serão encaminhados por uma equipe de socorristas, como é a equipe socorrista dos servos de Maria, a hospitais espirituais, onde essas pessoas serão levadas, ou esses espíritos, serão levados, para receberem os passes magnéticos, a água fluidificada, para a sua cura real. Como nós sabemos, a doença sempre vem do espírito, atravessa o perispírito e reflete no nosso corpo físico. Então, no desencarne, o ser que sai doente, ele vai precisar receber a cura no corpo espiritual, que provavelmente vai ser transmitida para o seu corpo físico, quando ele estiver encarnado. Mas na espiritualidade é o corpo espiritual que precisa ser cuidado. E lá receberão todos os tratamentos necessários. Agora, existe um detalhe que precisa ser mudado por nós. Nós ainda somos tão egoístas, não aceitamos a partida dos nossos entes queridos. Tem horas que eles não têm mais possibilidades de viver. Tem horas que eles vão ficar vegetando em cima de uma cama. As suas ações, as suas atitudes serão totalmente restritas. É a hora deles ir embora. Mas o que nós fazemos? Multiplicamos as nossas vigílias. Multiplicamos as nossas orações, recusando admitir a ida e a separação de quem precisaria. Conclusão: esse sentimento comportamental ultrapassa os limites da afetividade. Porque aquele irmão querido precisa se libertar deste corpo que não serve mais. A não aceitação nossa aos desígnios de Deus nos causa mágoa, nos causa inconformidade, nos causa o desespero, que sem querer nós vamos gerando fios fluídicos que tecem uma espécie de retenção, promovendo uma sustentação artificial da vida física, semelhante às vibrações que reterão a morte daquele companheiro. Apenas retardarão a morte dele, submetendo o moribundo a uma carga maior de sofrimento, sem se falar em nós. Sofre aquele que está morrendo e sofre a cada um de nós por aquilo que aquele ente querido está passando. Muitas vezes ele já está até desligado do corpo físico, mas nós continuamos sofrendo. Nós podemos lembrar mais uma vez dos cristãos que eram apedrejados nas arenas, que eram comidos pelos leões, mas o seu corpo espiritual já estava afastado do seu corpo físico. Talvez já estava até desligado do seu corpo físico, onde única e exclusivamente quem sofria as atitudes mundanas era o corpo, e o espírito estava sendo recebido por Jesus. Onde os nossos entes queridos, se forem desencarnando, estarão sendo recebidos pela espiritualidade. Para que fique fácil esse desligamento, os técnicos da espiritualidade promovem recursos magnéticos para uma recuperação artificial do paciente que começa a melhorar, recobrando a lucidez, ensaiando até algumas palavras. Quando isso acontece, geralmente nós já estamos exaustos
aliviados, vamos para nossa casa repousar. Vamos nos recompor. Aproveitando essa trégua da vigília, os benfeitores espirituais aceleram o processo de desencarnação, iniciando o desligamento. O que nós não podemos esquecer é que a eficácia da oração ajuda muito a todos. Recordando que Jesus nos ensinou: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Deixando claro que compete a Deus definir o que é melhor para cada um de nós. Maria de Nazaré via o Cristo pregado na cruz. Seu desejo era ir à cruz, tirar ele da cruz, trazer ele para o seu convívio, para que os dois ainda pudessem viver bem. Seu desespero era tão grande que ela olha para ele como quase dizendo: filho, eu vou te tirar daí. É no exato momento em que ele dirige seu olhar para ela, e ela consegue ler nas profundezas da alma dele. Porque ele estava feliz, porque ele estava cumprindo os desígnios que seu pai havia destinado para ele. É nessa hora que ela acende no fundo do seu coração que era aquilo que precisava ser feito, que era aquilo que ela precisava aceitar no fundo do seu coração. Aí ela olha para o alto, eleva o seu pensamento em prece e diz o seguinte: Senhor, que faça-se a tua vontade e não a minha. E assim Jesus cumpriu o seu compromisso. Conclusão. O tema ele é muito extenso. Para maiores esclarecimentos sobre esse assunto, nós temos o livro Obreiros da Vida Eterna, que conta com uma equipe espiritual onde existem espíritos de várias qualificações, como espíritas mesmo, como católicos, representantes católicos, evangélicos, porque a cada ser que desencarna precisa acompanhar no ideal que ele foi criado. Por isso, aquele companheiro que segue aquela linha colabora nessa equipe. E no livro Obreiros da Vida Eterna, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz, nós vamos encontrar isso. Existe um outro livro que tem como título Quem Tem Medo da Morte? Ele é do Richard Simonetti. Além de nós encontrarmos algumas respostas, ou pelo menos questões, nestes livros, existem outras obras que relatam a morte, além da codificação kardeciana. Nesse momento de pandemia, como ocorrem esses desencarnes coletivos, vamos acima de tudo confiar na espiritualidade, no plano maior. Vamos confiar em Jesus, acreditando que o melhor está sendo feito para cada um deles. Vamos acreditar que o melhor está sendo feito para todos nós, encarnados também. Que de alguma forma nós também estamos sendo assistidos espiritualmente. Sem duvidar. Tendo a certeza de que um dia tudo vai ser diferente. De que nós vamos ser felizes. Vamos procurar imaginar o seguinte: quando esse desencarne está acontecendo, vamos acreditando que aquele ente amado, aquela pessoa querida, não morreu.
ela simplesmente foi fazer uma viagem. Se fosse por aqui, era saindo da nossa pátria para uma outra pátria. Só que a viagem que ele está fazendo é diferente. Está saindo do nosso mundo físico para ir para um plano mais elevado, para um mundo melhor que esse, para uma condição na espiritualidade melhor que essa, para que lá possa preparar o caminho para todos nós, possa construir a nossa morada, para que o dia que for a hora de nós irmos de verdade, possamos encontrá-los novamente. Observação: não adianta querer tirar a sua própria vida para ir ao encontro de quem foi. Porque se fizer isso, vai sofrer as consequências dos seus atos, que não vai ser boa. E ao invés de nós encontrarmos aquele ente querido, nós vamos de alguma forma nos afastar mais ainda. Nós só encontraremos esse ente amado enquanto nós estivermos praticando bem, enquanto nós estivermos fazendo o nosso melhor. Ao invés de chorarmos por desespero, vamos chorar de alegria, fazendo as nossas preces, as nossas vibrações, meditando que essa pessoa está num bom lugar. Não tendo medo porque elas não estão perdidas. Acreditando na providência divina que auxilia qualquer um. O dia que nós fizermos isso, pode ter certeza, nós vamos ser muito mais felizes. Que a doce paz de Jesus entre no coração de cada um. Que acalme a consciência, que acalme o coração, mesmo que você tenha perdido um ente querido. E que a gente possa, sempre com uma palavra de consolo, que saia do fundo do nosso coração, abraçar aquele que está em sofrimento. Muita paz a todos.